Então vamos aqui continuar no vídeo 2, está bem? A primeira parte vamos nos interessar por cálculo numérico, está bem? Portanto, eu já coloquei aqui a forma de Simpson simples, que tens aí no teu formulário. Sim. Pronto, e tu podes utilizar esse formulário no exame. Posso? Pronto. Também podes. Pode, eu também posso. Prontos, o problema aqui é, sabe-se que π sobre 4 é o valor de 1/4 da área de um círculo de raio 1. Isto é, π sobre 4 é igual ao integral de 0 a 1 de raiz de 1 menos x² dx. Determine o valor aproximado para π sobre 4 usando a regra de Simpson e diga, justificando, se a aproximação calculada é por defeito ou por excesso. Primeiro vou-me interessar por isto que aqui está. Isto que aqui está é precisamente o valor exato. Estão-me a fazer entender, não estou? Como vocês sabem, de cálculo integral, o círculo que aqui está, por acaso não tinha lido isto bem, é um círculo de raio 1. Quer dizer, o que se passa, aqui nós temos um círculo de raio 1, portanto isto vai mais ou menos ser assim. E eu quero apenas, toda a gente sabe que isto é um círculo de raio 1, a equação da circunferência aqui é x² mais y² igual a 1. Estão a fazer entender, não é? Se eu quero 1/4 da área, é só este bocadito aqui, não é? Isto vai ser o integral, não é? De 0 a 1, certo? 0 a 1. O x aqui está-me a variar entre 0 e 1. 0 e 1, y também, é o que eu estou a dizer. Não, y não. Não? Não, lá está. Quando o x está aqui, o y está aqui, o y está aqui, não é? Quer dizer o que... Tens que achar o y em função de x. Exato, y é igual A ser raiz quadrada. raiz quadrada, Raiz quadrada é 1 menos x, quadrado. e portanto 1 menos x² dx, não é? Isto vai-me dar a área de 1/4 de círculo. Estão a fazer entender? Que é o integral que temos lá em cima. Como isto é a área de um círculo, a área de um círculo é igual precisamente a πr ao quadrado, não é? Como o raio é 1, a área do círculo todo πr quadrado. é π, não é? Pois. Ou seja, π sobre 4. Então, π sobre 4, o valor exato é este, certo? Uhum. Isto através de cálculo, que vocês deram ano passado, certo? Sim. É o que temos lá em cima, o que nos é dado lá em cima. Prontos, por isso é que eu decidi mostrar a forma. Onde é que isso foi? Estão a perceber a ideia, não é? Sim. Mas agora eu não quero isto, quer dizer, quero determinar, percebes, a área de um círculo de raio 1 desta, quer dizer, eu quero determinar o valor aproximado de π sobre 4 utilizando isto. Utilizando esta função que aqui está, estão a ver? Através da regra de Simpson. Estão a fazer entender? Se é a regra de Simpson, tu vais-me dizer aí como é a fórmula. Simples. Fórmula simples. Mas tal e qual como aí está, percebes? O i é igual. O i vai significar o valor do integral que tu queres, o valor aproximado. É igual b menos a sobre 6. B menos a sobre 6, Abre parênteses right. f de a, F de a mais 4f de c mais 4 f de c, mais f de b mais f de b. menos 1 sobre 90. Isso aí já é o valor do resto que eu não vou colocar. Estão a fazer entender? É o resto. Porque isto aqui então, E tem que isto dizer, com o resto... tem que dizer como o c é igual a mais... Calma, não digas mais nada, por favor. Então aqui, na vez de pôr igual, como não estou a pôr o resto, vou pôr um valor assim aproximado. Estão a fazer entender? Repara que essa última parte que me estavas a dizer era o resto, percebes? Mas eu tenho que utilizar isso na mesma. Não. Ora bem, como estás a ver, para fazeres, utilizas a regra de Simpson, tens que
tens que saber o A e tens que saber o B. O A e o B são dados. O A e o B, como queres, entre 0 e 1, estão-me a fazer entender. O A há de ser 0, o B há de ser 1. Estão-me a fazer entender. A regra de simples, que é essa que estás a dar, admite apenas 2 subintervalos, estás a perceber? O outro, quer dizer, o outro ponto vai ficar mesmo aqui ao meinho. É o ponto C. Epá, não é preciso andar na universidade para ver que isto é igual a mais B sobre 2, como aí está, que é o nosso C, que neste caso vai ser um meio. Então vou partir. O valor aproximado há de ser igual a B menos A. Que é 1 menos 0, que é 1 sobre 6. É 1 sobre 6. Abre parênteses. F de A. F de 0. F de 0. Mas o F de 0, já como tenho ali a função, estás a ver? O F de 0 vai-me dar... Vai dar 1. Exato, vai dar 1 porque a função é raiz de 1 menos x quadrado. Dá 1, sim senhor. Mais 4. F de C, F do meio, que vai dar raiz, não é? De 1 quarto. De 1 menos 1 quarto. Mais F de B, que é 1. Que é 1 que me vai dar precisamente, acho eu... Raiz de 0. Dá 0, não é? Isto vai-me dar... Isto é preciso fazer contas. Isto dá 1 sexto. 1 mais 4. Aqui fica com raiz de 3 quartos. Faz-me esta conta rápido. Mais 4. Raiz quadrada de 3 quartos. Consegues? Dá 4,46. Tudo? Não, vezes 1 sexto. Vezes... Já fizeste? 9 por 6 dá 0,7. Diz lá então quanto é que deu o valor? Dá 0,74. 0,74. Pronto, está feito. Mas eles agora fazem uma pergunta. Se este valor calculado é por defeito ou por excesso, estás a perceber? É fácil. Chegas aí à tua máquina e calculas π sobre 4. Calcula lá. E 4 dá... π dividido por 4 dá... Então este valor... Epá, pronto, isto também é um valor aproximado, mas vamos dizer que é mais ou menos o exato. 0,7 ou 79. Como vês, este valor que aqui está, que é o valor que se pretende ser exato, é superior àquele, não é? Portanto, este valor que nós encontramos é um valor por defeito ou por excesso? Por defeito, se fosse excesso tinha que ser superior. Não é? Exato, valor por defeito. Agora tenho aí uma dúvida. Porquê é que nós o resto não consideramos? Isso aí do resto, tens aqui um... Menos 1 sobre 90. Tens aqui um epsilon. Tu nunca consegues calcular o resto. Consegues calcular o majorante do resto. Então nós desprezamos sempre o resto daqui. É isso? Quer dizer, às vezes, em determinados problemas, não podes desprezar. Porque aí aparece... Um epsilon. Não, o majorante do resto. Percebes? Isso. Calma aí. Eu quero é que vocês entendam isto. Entendam isto. Correto. E agora vou passar para este aqui, que é o integral, estão a ver? Vou passar para este aqui. Que acho que este aqui já é mais difícil. Vou passá-lo para aqui e vou fazer isto.
ler primeiro bem enunciado, calcular o integral I expresso do seguinte modo. I é igual... Isto que aqui está é a mesma coisa que ter o integral de menos 1 a 1, estão a ver? Eu agora vou pôr aqui o max. Isso aqui é máximo. É, o max entre as funções x e x quadrado. 1. E vou pôr aqui y sobre x quadrado mais y quadrado. Ora, dy dx. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ora bem, eu primeiro quero descrever geometricamente, analiticamente o domínio de integração e faço o seu esboço gráfico. Estão a ver? Portanto, eu vou começar por fazer o esboço gráfico. Como vocês estão a ver, o x está a variar entre menos 1 e 1, não é? O x é menos 1. Tínhamos 2. Cá de cima. Menos 1 e 1. Dar assim um espaçamento. E agora, o meu y está entre o max, né? Eu vou desenhar as duas funções, está bem? Do x e do x, vou desenhar a função x, y igual a x, que é esta que aqui está. Y igual a x porque aqui temos 1, não é? Não, nada disso. Então. Eu aqui tenho... Aí tens um x e um x quadrado. Pois, eu quero a maior das duas. E por outro lado... Tens uma parábola também. Tem. O máximo de x quadrado, o máximo. Tem calma, pá. Tu queres tipo o maior, o máximo, tipo, eles interceptam-se duas vezes, não é? É pá, tem calma contigo, Depois a pá. maior interseção. Quase proposto que vai ser isso, não é? Queres a esse ponto passar para ele? Ora bem, eu estou quase a desenhar isto. Eu tenho que ter uma paciência. Está com 30 gajos aqui interessados. Ah, entre menos 1 e 1. Aliás, este ponto aqui... Vamos para lá um bocadinho. O quê, pá? Vais puxar esse ponto um bocadinho mais para lá, não é? Vou. Vai bater aí com esse. Sim, porque... Aqui quando x é 1, tanto a parábola como a reta têm o mesmo valor, não é? Aqui é que não. Certo? Estão a seguir, então? Isto é o desenho. Ora bem, se eu olhar para o intervalo que vai de menos 1 a 0, qual é a maior das duas? É a parábola ou é a reta? Intervalo? Se eu olhar para o intervalo que vai entre menos 1 e 1, Mas que é em termos de área? não, pá. Então, elas acabam por ser a mesma coisa, não é? Não. Não é? Não. Esta função aqui, Complemento a emoção do x quadrado só apanha valores positivos, não apanha? É ou não é? As imagens estão todas aqui, não é? As imagens destas estão todas aqui. Quer dizer, qualquer que seja o x, estão-me a fazer entender, entre menos 1 e 0, é evidente que o x quadrado aqui é maior, não é? Do que o y igual a x. É evidente. É verdade ou não é? Entretanto, quando x salta, não é, para 0,1, estão-me a fazer entender? A maior vai ser a reta, não é? É ou não é? Quer dizer, este integral, então, era o mesmo que vos mandarem calcular, o integral entre menos 1 a 0. Estão a ver? Menos 1 a 0. Aqui o y vai-me variar precisamente entre a de baixo, que é menor, Que é o x. y igual a x, até à parábola, Tem não o é? x quadrado. Certo? Estão a fazer entender, não estou? dy dx, estão a seguir. Mais, e agora vou para este lado aqui. E para este lado aqui vou ficar com o integral que vai de 0, não é? A 1, estão-me a fazer entender, não estou? Mais que x, sim. E agora, o y vai variar entre
y igual a x quadrado, não é? A x. Até x. dy dx. Perceberam O a maior ideia? neste lado aqui é o meu x. É esta reta. Pois está acima, não é? No intervalo 0 a 1, esta reta é superior à parábola, não é? Sempre. Neste caso, esta é menor do que esta porque esta está acima. É isso? Certo. É fácil de É ver. assim que se vê sempre qual é que está acima ou que está abaixo. Sim. Porque eu estava há bocadinho a pensar que é como este quadrante é um quadrante positivo, temos menos, Sim. pensava que era por Não, isto aqui interessa as imagens. Esta parábola aqui... as imagens são superiores a estas. São. E aqui as imagens destas são superiores àquelas. Já percebi. Estão a entender ou não? Então, analiticamente, isto seria o domínio D, o conjunto dos elementos x e y, não é? Pertencentes a R2, tais que o x vai estar compreendido entre menos 1, não é? E 0. E E o y vai estar compreendido entre x vai estar compreendido entre x e x quadrado. e x quadrado. Então o x quadrado não é maior que x. Não, aqui neste intervalo não. O y vai estar entre x quadrado e x. Tens razão. Tens razão. Tens razão. Espera lá, continuar. Ou agora aqui o x vai estar entre 1 e 0 e y entre i, conjunção y menor ou igual que x, não é? Menor ou igual que x quadrado. Fiz-me entender, não fiz? Sim. Isto aqui é que é, portanto, analiticamente escrever o domínio. Percebeste? Não é? Percebeste ou não? Inverta a ordem de integração. Isto é essa pergunta agora que estava a fazer. É para provar que é igual, não é? inverter a ordem de integração. Não, tu pegas naquilo e agora. Não, inverter a ordem de integração. Primeiro derivas de integração. Derivo. Integras. Integras. Ao x e depois ao y. Não, inverter. É para dizer como é que o integral fica, percebes? Invertendo a ordem de integração. É o que eu estou a dizer, não é? Ou não? Então, se eu inverter a ordem de integração, os valores do y passam a variar entre que valor e que valor. O y. Entre x e x quadrado. Não, desculpa-me lá, mas não. Ai não, É menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Não é? Desculpa. Menos 1 e 0? Sim, que era... Não, caralho. Então, os valores do y, aqui, qual é o valor que o y toma? Menos 1. Menos 1. É 0. Não, que o y vem até aqui, não é? O domínio não é isto tudo. Menos 1 vem até aqui. Isto aqui não é o limítrofe. Menos 1 a 1. Então não é? Mas como é que nós sabemos que é 1? Porque se embaixo é 1 e cima Não. Não. Então eu já cheguei à conclusão. Aqui é menos 1. Isto é a parábola, que é x quadrado. A imagem de menos 1 é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Sim. E aqui é a mesma coisa. Ou não é? Vocês não estão a ver qual é o domínio. Não. O domínio é este, pá. Você nem não percebe como é que vais fazer agora para o x. O domínio não é este. Pronto, o domínio eu percebi que é isso. Agora a questão é como é que tu foste Hum. terminar este 1. Aqui menos 1 nós já Então sabíamos. se eu tenho aqui menos 1. Aqui na reta o valor, como é y igual a x, dá menos 1. Dá menos 1. E aqui na parábola o valor dá menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. É só substituir no forno. Já estou a perceber. Então não é?
É, sim, senhor. E interseta-se aqui também com 1 deste ponto. Certo. Estão-me a fazer entender, não estou? Percebi. Agora eu quero inverter a ordem, percebes? Quero inverter assim a ordem. Quero que o x é como virasse isto para cima. Não. Eu quero é fazer este integral agora, assim. O integral, naquele domínio D, mas na vez de ter dx dy, não é? Vou ter dy dx. Vou ter dy dx. Estão a fazer entender ou não? Uhum. E agora? Então, mas espera aí, dy dx era o que nós tínhamos. Dx dy. Ao contrário. Dx dy. Agora tenho que ver as coisas ao contrário, não é? Pois, isso é que é a questão. E agora? Isso é que eu não sei fazer. Porque o y deve ser a raiz, o x tentar entre y e raiz de y. O quê? O x tentar entre y e raiz de y. Então tenho que percorrer isto. Não. Quais são os valores de y? Quais são os valores de y? De variação do y? Entre menos 1 e 1, não é? Mas se eu faço aqui o x, por exemplo, o x aqui vai variar entre quê? Entre menos 1 e isto, não é? Sim. Não é? Mas se o x estiver aqui, já me varia entre menos 1 e esta, não é? É ou não é? Não. Então varia entre menos 1. Não posso estar com duas em simultâneo, não é? Eu, para fazer a inversão disto, teria que fazer... Considerar aqui este domínio D1, vá lá. D1. Vou considerar este D2 e vou considerar aqui este D3. Neste D1, o Y varia entre que valores? Entre 0, não é? Entre 0 e 1. Não tenho dúvida. Não. E o X vai variar em? Entre menos 1 e 0. Não. Entre menos 1 e x ao quadrado. Entre menos 1 e esta parábola aqui, não é? Ah, sim, x quadrado. Mas y igual a x quadrado é x igual a raiz de y, não é? X de y. Tudo bem. Já estás a chegar aqui para todas as outras. E aqui fico com dx dy, não é? Sim. Primeiro está feito. Vou saltar para o outro. Estão-me a fazer entender? Ou 2. Sim. E o... É para continuar a ser entre agora Menos entre 1 e 0. E continua a ser entre menos 1 E o y vai entre menos 1. Aqui enganámos-nos. Espera aí. O x... Exato, tens razão. E continua a ser entre menos 1 e neste caso x. Y, quero dizer, que é x igual a y. exatamente. Neste momento já dx dy, certo? Uhum. Mais. Agora vou para aqui, mas aqui já não tenho grandes problemas porque a passar aqui uma horizontal, estão a ver? Ela apanha esta e depois apanha esta, Também não é? 2 pontos. Não é? Então eu posso pôr o y a variar entre 0 e 1, não é? Certo? Sim. E o x a variar entre a de baixo Certo. e a de baixo. A de é o baixo x não, a da pontos. esquerda, A da esquerda que é y. é y e raiz de y. Exato. Dx dy. Perceberam? Uhum. Percebeste, pá? Uhum. Isto é só para vocês verem o que se espera, não é? E era só apresentar isso? Diz? Era apresentar isso ou tínhamos que resolver alguma coisa? Era apresentar isto. Inverter a ordem de integração. Deixa eu saber se me podes falar. Agora nesta questão aqui era utilizar coordenadas polares calculando o integral duplo I, mas isso vamos prestar na próxima, está bem? Já vais acabar? Depois tenho que acabar. Está bem? Mas vou continuar com isto. Uhum. Cálculo 3.